24 ao 30, quem encontrou, diga aí amém. Diz assim a palavra de Deus: e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Nós glorificamos a Deus por esta leitura, irmãos, e quero trazer uma palavra rápida, mas bem objetiva, creio eu, que Deus quer falar com cada um de nós hoje à noite. Se os irmãos prestarem atenção, se os irmãos tiveram a curiosidade de, enquanto eu estava lendo, perceber que foi repetida uma pergunta aqui 3 vezes. Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes com relação a João, e a pergunta é uma só: mas que saíste a ver? Irmãos, nós precisamos nos preocupar nesses dias. Pessoas, um desejo de querer mais, um desejo de buscar mais. Porque quem nunca ouviu essa frase, que o evangelho é como um poço, que quanto mais você cava, mais água dá, mais tem água para tirar, não é isso? Mais você tem para tirar. O evangelho é isso: quanto mais você tira, mais tem para você tirar. Então, irmãos, a gente que estamos à frente do trabalho, a gente que prega, você que é pastor, você que é pregador, você que dirige o departamento, você que dirige o trabalho na igreja, você tem que ser a primeira e o primeiro incentivador do trabalho que você faz. Você tem que crer que isso vai acontecer. João, irmãos, era um pregador eloquente, e um pregador fervoroso, um pregador que chamava a atenção. Se os irmãos vê que João, quando ele começou a pregar lá no deserto, capítulo 3 de Mateus, versículo de número 6 ao 9, vai estar escrito assim, olha, deixa eu abrir aqui bem rapidinho para a gente ler. E eram por eles, versículo 5 em diante, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Percebam, irmãos, que a mensagem de João, ela atraía as pessoas, as multidões
multidões saíam das cidades, tanto da Judéia como de Jerusalém, como as adjacências do Rio Jordão, e iam para onde João estava pregando. E o que é que fazia? Era a pessoa de João? Não, era a mensagem que ele transmitia, que dava um despertamento na vida das pessoas, e elas sentiam um desejo de ir ver, ouvir João pregar. Vocês percebam aqui que João, ele não pregava um evangelho, não da conveniência, não. Porque na hora que ele viu os fariseus, ele disse: raça de víboras. Ele não foi apalpar eles ali, biscoitar. Não, ele não teve compaixão deles, não. Foi dizendo: raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto de arrependimento. Porque o evangelho não é o evangelho da conveniência, não, irmãos. Você conhece aquele irmão que, se não tiver oportunidade, deixa de vir para o culto? Você não conhece aquele cantor que, se não tiver oportunidade na semana, na outra semana não vem para culto? Você não conhece aquele pregador que sai às vezes até na metade do culto porque não teve oportunidade? Esperava que era ele que ia pregar, porque não teve oportunidade, se levanta, dá uma desculpazinha e vai embora. Evangelho não é de conveniência, não. Só passa 2 meses, um mês, 15 dias, um ano sem vir na igreja, ele chega, vai pregar, vai dar. Não, ninguém é estrela no evangelho. Só tem uma estrela na Bíblia Sagrada, que é Jesus, a estrela de Davi. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós somos servos, e esse evangelho da conveniência não dá certo para isso. Mas se os irmãos perceberem aqui, Jesus vai perguntar àqueles homens, os mesmos, irmão, percebam que os publicanos aqui aceitaram ser batizados por João, mas os fariseus não. E eram eles que saíam junto com as turmas, com as multidões, para ouvir João pregar lá no deserto. Para entender quem são esses enviados, esperam ele sair para fazer essa pergunta a ele: mas saíste a ver no deserto? Que saíste a ver no deserto? Aí ele vai dizer: primeiro, uma cana abalada pelo vento. Ele está falando de quê, irmãos? Da fragilidade da cana. Todo mundo aqui sabe o que é uma cana, não sabe? Todo mundo aqui sabe. Ele está mostrando essa fragilidade que é agitada pelo vento, e o vento chega até a quebrar ela, e ela não tem domínio. O que é que ele está mostrando? Que João era um pregador, irmão, firme. João era um pregador, irmãos, que tinha convicção. João não tinha mensagem, irmão, de conveniência, de acordo com o público que eu prego. Não, João, ele era firme em palavras. João era robusto. João era seguro no que falava e não tinha discurso apropriado para momento, não. João pregava a palavra de Deus. E qual era o tema central das mensagens de João? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era uma mensagem de cobrança, de advertência: arrependei-vos, arrependei-vos. Não existe cristianismo sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe batismo com o Espírito Santo sem avivamento, sem arrependimento. Não existe morada no céu sem arrependimento. É por onde começa o evangelho: se arrependa dos seus pecados. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Não foi semelhante a essa? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele está dizendo: olha, João não era como uma cana, irmãos, que era levado pelo vento, não. Ele era firme no que ele falava. Mas João também, a segunda pergunta dele vem acompanhada, dizendo o seguinte: mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas, finas, chiques? Não. Um homem trajado de vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais, estão lá nos palácios. João não procurava, irmãos, glamour para ele, não. João não procurava luxo no evangelho, não.
João se vestia de mel silvestre. Lá no Antigo Testamento nós temos um personagem, graças a Deus. João não procurava, irmão, fama. João não procurava status. João não procurava ser conhecido. João procurava anunciar e cumprir a missão que o Pai lhe deu, que ele via diante do Senhor, endireitando os caminhos tortos para que o Cristo fosse recebido. Todos os irmãos aqui são estudantes da Bíblia, são inteligentes na Bíblia, conhecem da história bíblica e sabem que ele está se referindo aos reis, que tinha um arauto que ia na frente, o rei ia para uma cidade, para um certo lugar, o arauto ia na frente, para que o senhor avisando, o rei está vindo aí, se organize, o rei está vindo, o rei vai visitar a cidade de vocês. Então os súditos ali corriam para organizar tudo e receber o rei, endireitar os caminhos para que quando o rei chegasse, está tudo pronto. João é essa personagem. João é esse que vai à frente dizendo, ele está vindo aí. E todas as vezes que você vê João pregando, ele está dizendo, eu vim primeiro, mas vem um depois de mim. Eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, e este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Ele vai dizer, eu não sou o Cristo está vindo aí. Ele está batizando em água e dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está sempre apontando para Cristo, porque este é o alvo do Evangelho, irmão, honrar e glorificar Cristo. Aleluia! O anunciador, o pastor, o dirigente de trabalho, ele tem que atrair as pessoas através de Cristo. Cristo é a pessoa, a mensagem cristocêntrica é que vai atrair as pessoas, vai chamar as pessoas. Eu lembro-me que Paulo, quando ele chegava numa cidade, tem uma cidade que ele chegou e ele pregou no sábado numa sinagoga, e os moradores daquela cidade tremendo, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Irmão, você sabe o que é que João está dizendo com isso? Que um senhor, quando ele chegava de viagem, sua fazenda, sua casa de volta, os seus servos, um dos seus servos, ia lá onde estava o seu senhor, se abaixava e tirava as sandálias dos pés do seu senhor, como empregado dele, para aliviar os seus pés na viagem. O que é que João está dizendo? Olha, eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Vamos olhar dois extremos aqui, O primeiro, João está se colocando, irmão, inferior a um servo de um senhor. Dá para você entender isso? E agora você pode dar um glória quando eu disser isso, porque se você não der um glória, está ruim para você. O outro extremo é que ele está mostrando que Cristo é mais do que qualquer senhor da terra. Louvado e agradecido. Aleluia! Se o servo não tinha condições de se abaixar e desatar a sandália do seu senhor, ele, João, não tinha condições de se abaixar e desatar as sandálias do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia! Porque João, quando teve a visão lá dos céus, ele viu que tinha sobre a sua coxa direita uma flecha. Ele não é só Senhor, ele é Senhor dos senhores. Ele não é só rei, ele é Rei dos reis. Aleluia, aleluia! Dá para a gente glorificar esse Cristo que é o atrativo, que é o tema central dos nossos cultos, das nossas reuniões cristãs. E precisamos, irmãos, fazer isto para que a pessoa tenha mais vontade de voltar. Eu digo que culto é bom quando o crente sai com o desejo de já voltar de novo. Ele vai porque tem que ir para casa, mas a vontade dele era ficar. Eu vou provar para vocês na Bíblia. Monte da Transfiguração. Ô culto bom. Pense num culto abençoado.
Pouquinha gente no culto, 4 pessoas. Pastor, era Jesus, e os 3 membros, Tiago, Pedro e João. Só eles 3. Mas quando eles se reuniram no monte, o céu se abriu. Apareceu a imagem lá de Moisés, apareceu a de Elias. Aí Pedro se alegrou tanto do culto que já foi dizendo assim: Senhor, vamos logo fazer 3 tendas aqui. O crente pentecostal alegra bom demais, irmão. Vamos fazer logo 3 tendas. As 3 tendas eram para quem? Tiago, Pedro e João? É para quem gosta de ler Bíblia. As tendas eram para quem? Uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. Ele não lembrou nem dele. Para adorar eu fico aqui no sol mesmo. Num culto desse eu não estou nem preocupado se tem cadeira para me sentar, se tem ar-condicionado na igreja, se os bancos é fofo, se o som é bom. Eu sou adorador, meu filho. E se o culto é Cristo anunciado e Cristo está presente, a minha vontade é permanecer na presença dele. Não sair do lugar. Por isso que o grande salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida no teu santo templo. Mas ele tinha um desejo de estar no templo para que eu possa aprender na tua casa. E ele fica tão pentecostal, tão alegre com o culto, que ele diz: olha, mais vale um dia na porta da tenda da horas aqui dentro do que todo dia que você passou. Diga aí para quem está do seu lado: a melhor hora do seu dia está sendo essa. As melhores horas do seu dia está sendo essa. É na presença dele, porque na presença dele tem cura, tem batismo, tem renovo, tem restauração, tem revelação, tem, aleluia, palavra que renova, que restaura, que eleva o nosso ser. Aleluia. Glórias a Deus. E muitas vezes não dá nem vontade de ir para casa. Tem que guardar, terminar o culto na hora, mas o crente, quando ele está no culto envolvido, ele não lembra nem de relógio. Ele está na presença de Deus. Pedro diz bem assim: ó, Senhor, bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Não queria mais nem descer. Queria ficar lá. Moisés subiu o monte, passou 40 dias com ele lá no monte. Um culto só para Moisés, Deus e Moisés no monte. 40 dias depois veio Moisés descendo. A glória de Deus era tão grande na vida de Moisés que os judeus não conseguiam olhar para a face de Moisés. Os hebreus não conseguiam olhar para a sua face. A glória radiava. Quanto mais, meu irmão, quanto mais você se envolve com Deus, com Jesus, com a sua palavra, mais parecido com Ele você fica, e mais a glória dele vai se revelando em você. E não precisa você dizer a quem que é crente. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: tu é crente, né? Tu é crente. Por quê? Porque a tua palavra te condena, a tua veste te condena, o teu comportamento te denuncia, a formosura do teu rosto é outra. Eu gosto de brincar que uma vez um irmão disse assim: olha, irmão, eu era tão feio, mas depois que eu aceitei Jesus, até bonito eu fiquei. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E tem, não é verdade, tem um pouco, era bem desajeitado, mas depois que a gente aceitou Jesus, Jesus ajeitou ele, ficou bem direitinho, ficou uma beleza do céu, né? Para a glória do Senhor. Por quê? Porque Cristo habita agora em você, meu irmão, e não tem coisa melhor do que isso. E João não procurava fama, por isso que Jesus está dizendo: os que se vestem lá com essa roupa estão no palácio. E João estava no deserto. E qual era a roupa dele? Pele de animal, um cinto, e se alimentando de mel silvestre, fica fora. Aí ele chamou 2 servos: vão procurar o profeta de outra nação.
saber se eu vou escapar dessa enfermidade. Aí na saída eles se encontraram com Elias. Deus mandou Elias. Aí eles se deram com Elias. Netinho, não foi muito longe não. Aí Elias disse: vocês vão para onde assim? Mas Elias já sabia que Deus já tinha revelado. Porventura não há profeta em Israel para ir consultar profeta dos deuses estranhos lá de outras nações? Volte e diga aí que da cama que ele subiu ele não vai descer não, vai morrer. Vai morrer nada. Aí eles voltaram ligeiro. Quando eles voltaram, o rei disse que não foram não, ele disse que a gente já foi e já voltou. Ele disse: qual foi esse negócio? Não, a gente encontrou um homem que mandou dizer ao Senhor que o Senhor não vai escapar não, vai morrer. Aí ele disse: quem é esse homem? Ele disse: o nome dele não sabe. As características dele: vestido de pele de animal, tinha um cinto. Aí deram as características. Aí o rei disse: Elias, o teu. Estou morto, porque Elias ele conhecia e sabia quem era. Elias não tinha mensagem evangelho de conveniência não, irmão. Quando ele dizia vai viver, vai viver. Quando vai chover, vai chover. Quando não vai chover, não vai chover. E crente compromissado com o evangelho, irmão, não tem negócio de arrumadinho com o evangelho não. Tem negócio de arrumadinho não. Mensagem para agradar A, B, C, não existe isso não. A mensagem é uma só, porque a espada que corta para cá é a espada que corta para lá. O evangelho é como a espada de Deus. Aleluia! E ele está dizendo aqui com relação a João. E a terceira especificação de João aqui é essa. A terceira pergunta que ele faz para a gente terminar, ele diz aqui, versículo 26: mas quer sair a ver um profeta? Os profetas vieram até João, né? Os profetas vieram até João, era um dos profetas da antiga aliança. Profeta, aí Jesus mesmo que diz: olha, sim, ele é profeta. Mas tem uma coisa: vos digo, ele é muito mais do que um profeta. Aleluia! Glórias a Deus. Os profetas da antiga aliança apontavam para o Messias que iria vir, e muitos, e todos eles morreram sem ver a promessa. Mas o João Batista profetizou e viu, irmãos, para a glória de Deus. O João Batista disse que o Messias vinha, ele estava endireitando o caminho, e todos aqui lembram que lá no Rio Jordão, João Batista está batizando todos aqueles que vêm a ele, e de repente ele para e dispara tudo aí, fica tudo quieto, porque o Cordeiro de Deus acaba de chegar em nosso meio, e eu preciso apresentar ele a vocês. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não era digno, aquele que me enviou, eu não sabia quem ele era, mas aquele que me enviou a batizar me disse que ia dizer quem ele era, ele ia me revelar, e eu vi. E o que foi que João viu? João viu e ouviu. Porque quando Jesus desce, os irmãos conhecem essa palavra, ribanceira do rio, conhece? Ribanceira do rio. Quando Jesus desce a ribanceira para ir para dentro do rio, João olha para ele e diz: Senhor, eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus disse: deixe, para que se cumpra toda a escritura. Aí João pegou Jesus e batizou nas águas. Quando ele levantou Jesus, que Jesus foi saindo, aí João viu, é João quem relata, que ele viu o Espírito Santo de Deus descer do céu em forma de uma pomba e pousar e ficar sobre a cabeça de Jesus. Aleluia! Irmão, imagina a alegria de João Batista dentro do Rio Jordão, vendo o Messias sair da água e ver o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele. Imagine quantos glórias João deu, imagine quantos aleluia João
João deu, porque quando eu dou glórias a Deus, eu estou glorificando a Deus. Mas quando eu digo aleluia, eu estou te convidando a glorificar a Deus junto comigo. Aleluia! Você imagine quantos glórias e quantos aleluia João deu? Mas enquanto ele está adorando, lá de dentro do céu sai uma voz. É para entrar em êxtase espiritual, um negócio desse. Aí é para cair no poder dele. O povo já escuta uma voz que sai lá de dentro do céu. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Aleluia! Vocês imaginem comigo quando Pedro, João e Tiago ouviram lá no Monte da Transfiguração Jesus dizendo assim, Deus dizendo assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Esqueça Elias, esqueça Moisés, escutem a ele, porque os profetas passaram, a lei passou, agora é Cristo, agora é o Filho, porque o escritor aos Hebreus diz que antigamente o Senhor nos falou pelos profetas, mas hoje ele fala através do Filho. Ele fala conosco através do Filho. Aleluia, aleluia. Irmãos, aí eu termino aqui. Vocês imaginem aqui comigo agora. Vamos aplicar isso aqui, tudo que eu falei. Se João Batista, com tão poucos recursos, com tão poucas ferramentas de trabalho, sem som, sem uma Bíblia que a gente tem hoje, completinha, atraiu as multidões para voltar no culto que ele fazia. Que eu dou por visto, irmão, o culto que João fazia era um negócio do céu. Aleluia. E ele, sem nenhum desses recursos, ele atraía as multidões para virem ouvir. Aí você imagine nós, a igreja hoje, que temos uma Bíblia completa. João não tinha, João só tinha o Antigo Testamento, alguns rolos de alguns livros. Hoje nós temos a Bíblia completa. Hoje nós já sabemos que o Cristo já veio. Hoje nós já sabemos que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a cumprir a missão. Agora a pergunta é: e por que é que nós não atraímos as pessoas como João atraía? O que é que está faltando em nós? Entusiasmo, envolvimento, comunhão, espiritualidade, firmeza, simplicidade, humildade, reconhecer que é servo, para que o nome dele seja glorificado, e crer, irmãos, naquilo que a gente prega, crer naquilo que a gente anuncia, porque eu tenho que crer que Jesus batiza com o Espírito Santo, e ver Jesus batizar com o Espírito Santo, e ser batizado com o Espírito Santo, mas crer que Jesus também cura, porque ele já me curou, e eu posso dizer que ele cura, que ele revela, que ele usa em profecia, que ele dá visão. Aleluia, glórias a Deus. Eu peguei aqui o papel de volta para mim olhar essa frase aqui que eu coloquei aqui, essa narrativa, esse pequeno texto, para os irmãos entenderem aqui. Conta, é isso? Que um filósofo por nome de Húmenes, ele não era cristão, ele era um deísta, um filósofo britânico do século XVIII. Ele não cria, irmãos, e não aceitava, ele rejeitava o cristianismo histórico. Mas um dia um amigo dele viu ele correndo nas ruas de Londres e perguntou a ele por que daquela corrida, por que daquela carreira que ele ia. Ele disse: eu estou indo ouvir o Wilderfield pregar. E o seu amigo ficou assustado.
e disse para ele: mas você não crê no que ele prega? Ou crê? Ele disse: não creio. Não creio. E daí me ouvir ele por quê? Porque ele crê. Eu admiro o quanto ele crê no que ele prega. Eu vou só porque ele crê no que ele prega. Eu não creio, eu não aceito o cristianismo, mas porque ele prega com tanta veemência, com tanta crença, que eu vou para ouvi-lo. É isto que atrai as pessoas querer ouvir o evangelho na igreja. Quando nós cremos no que pregamos, é o que faz, irmãs dirigentes de círculo de oração, as pessoas querer vir ao círculo de oração. É você crer no que você está falando lá, é você passar para as pessoas o sentido verdadeiro do evangelho. É o que vai atrair, irmãos dirigentes de departamento, as pessoas para o culto que você realiza com o seu departamento. Quando você fizer empolgado, alegre, feliz, crendo no que está falando, crendo no que está fazendo, aí você vai começar a atrair as pessoas. Se eu não me empolgo, nem eu próprio me empolgo, irmãos, vai mexer com quem? Vamos rever a nossa situação. Jesus está dizendo aqui: as multidões, irmãos, iam para o deserto ouvir João, e era pé para ouvir João. A ousadia, o fervor, a coragem, a firmeza que ele pregava. Então sejamos isso para a glória de Deus, para que as pessoas tenham desejo de voltar aos nossos cultos, aos cultos de nossas igrejas, que nós possamos crer verdadeiramente naquilo que nós pregamos. Aleluia. Quantos dizem amém comigo? Amém. Vamos cantar um hino.